quais são os focos básicos, porque de nada adianta você conhecer a ausculta da estenose aórtica, chegar no seu paciente e não entender o que você está ouvindo, aonde você está ouvindo. Então, eu sempre sugiro isso. Crie na sua cabeça um checklist. Crie na sua mente uma forma de abordar o seu paciente. E a primeira coisa que você tem que fazer é achar o foco que você vai pesquisar, ok? Quais são os focos? Então eu tenho o foco aórtico e pulmonar, segundo espaço intercostal, exatamente na borda external, seja ela esquerda ou direita. Na direita, foco aórtico, na esquerda, foco pulmonar. Perfeito. Vou lá para a ponta do coração, no ictus cordis. Ali é o foco mitral. Perfeito? Na borda external esquerda, ali no quarto, quinto espaço intercostal, você vai encontrar o foco tricúspide, como vocês podem ver aqui nesse desenho que está ao lado. E exatamente no meio do caminho, entre o foco aórtico e o mitral, você vai encontrar o aórtico acessório. Muitas das vezes, em valvopatia aórtica, você tem uma percepção auditiva melhor dos sopros no foco aórtico acessório. Portanto, fundamental que você conheça e pesquise ele no seu exame físico. E o que é o achado principal da ausculta da estenose aórtica? É um sopro sistólico em foco de diamante, em forma de diamante. Em quais focos? Foco aórtico e foco aórtico acessório. E essa característica é tão importante que ela só vai acontecer nas valvopatias na estenose aórtica. Ah, Tiago, mas só estenose, diamante é patognomônica estenose aórtica? Não. Se você tem, por exemplo, uma obstrução subvalvar, miocardiopatia hipertrófica assimétrica com obstrução, você também pode ter uma ausculta muito semelhante a um sopro sistólico, foco aórtico em forma de diamante. Então, só a característica não mata para você o diagnóstico, você vai precisar de outros achados, mas aumenta muito a chance já de ser uma estenose aórtica se você reparar que é um sopro sistólico em forma de diamante. Como então eu faço? Quais os mecanismos eu lanço mão? Para na beirada do leito, eu e o paciente, eu já saber de antemão qual é a doença desse paciente. A primeira dela, uma das manobras. Eu posso fazer a manobra de hand grip, tá? A manobra de hand grip é uma das situações especiais que vão te ajudar a definir o diagnóstico, já à beira-leito, já na hora ali com o paciente, sem precisar de exame complementar. O exame complementar vem para poder corroborar o seu achado, não para poder te dar um diagnóstico. Você vai entender o que é, você vai pensar o que é, vai lançar a mão de raciocínio clínico e vai corroborar o seu achado no exame físico junto com o exame complementar. Então vamos lá. O que a manobra de hand grip faz? Eu vou contrair uma mão contra a outra durante alguns segundos. Quando eu faço isso, eu faço uma contração dos músculos dos membros superiores. Contraindo os músculos do membro superior, eu levo um aumento da resistência vascular periférica. Leitura hemodinâmica, eu levo um aumento da pós-carga. Isso acontece de forma transitória. Enquanto eu estou fazendo força, a pós-carga está aumentada. Enquanto eu estou fazendo a manobra, eu elevo transitoriamente a pós-carga desse paciente. Então, transitoriamente, com uma pós-carga aumentada, eu reduzo transitoriamente o volume ejetivo. Então, imagina aqui, numa situação normal, eu estou ejetando, sei lá, 30 ml por batimento, numa situação fazendo a manobra, transitoriamente eu passo a ejetar 20 ml por batimento. E ao fazer isso, eu passo menos fluxo de sangue por essa válvula doente e isso leva uma redução da intensidade do sopro. Então, quando eu faço a manobra, quando eu aumento a pós-carga transitoriamente, eu reduzo a intensidade do sopro. Então, se eu estou examinando, é um sopro sistólico, forma de diamante, eu faço a manobra, o sopro reduz a intensidade, estenose aórtica. Você acabou de fechar o diagnóstico, ok? Então, transitoriamente, reduz a intensidade desse sopro. Está aqui o fonograma mostrando que seria o normal e o fonograma após a manobra mostrando que você diminui a intensidade. Continua em forma de diamante, continua rude, como é a ausculta normal. Aqui é a intensidade, é como se você pegasse o volume, aquele botãozinho do volume e diminuísse a intensidade desse sopro, ok? Então, resolvemos a primeira situação especial. Outra situação especial que a beirada do leito, examinando o seu paciente, já vai te falar sobre gravidade. E é o pico sistólico tardio. Como vocês viram, existe uma crescente e uma decrescente durante a sístole. Portanto, essa forma de diamante. Se essa pontinha lá de cima estiver no final da sístole, portanto, pertinho da segunda bulha, você está diante de um paciente que tem uma gravidade maior, tem uma intensidade maior da doença, tem mais tempo de doença, portanto, um paciente mais grave. Vamos entender fisiologicamente como isso funciona.
Aqui está aquele gráfico famoso que vocês viram na fisiologia, muitos de vocês ficaram traumatizados vendo várias curvas. Vamos entender que ele não é tão complexo assim. Vamos trazer algumas informações e você vai começar a aplicar essa leitura hemodinâmica na sua avaliação do paciente. Então aqui, eu tirei só a nossa curva de pressão dentro do ventrículo esquerdo, ok? É assim que a pressão ela funciona ao longo do tempo durante a sístole ventricular. Se você observar então, se a doença progride e esse paciente começa a perder força contrátil, começa a ter uma disfunção sistólica, essa curva muda de forma. Repara aqui do meu lado, embaixo, como que é a nova forma. Então, aquela curva que subia rápido a pressão para depois cair, agora ela demora para subir a pressão. Repara que a ponta dela agora parece estar inclinada para a beirada. E essa ponta inclinada já mostra para mim gravidade. Eu já não tenho tanta força de contração como eu deveria ter. Tem inclusive a leitura ecocardiográfica disso. Se você fizer lá, colocar o eco e observar o fluxo ao longo do tempo, a velocidade da injeção de sangue ao longo do tempo, o normal é como vocês podem ver na primeira imagem. Agora, se essa ponta começa a ir já para o final do ciclo, do meio para o final, você está diante de uma doença mais avançada. Okay? Você pode inclusive medir essa distância aí, né? Com a cardiografia nós utilizamos isso, quando esse valor passa de 100 milissegundos, você está diante de uma doença mais importante, mas não precisa decorar número agora, entenda o racional, entenda o porquê das coisas, ok? Então, se aquele coração, se aquele ventrículo precisa de utilizar força demais e não consegue fazer isso rápido, já mostra que tem uma disfunção, nem que seja subclínica, sistólica. Isso aí já muda a ponta desse sopro, muda a ponta da velocidade mais para o final da sístole. E isso aqui é um marcador de gravidade. Então tá aqui o que seria o normal, né? Uma estenose aórtica importante, não dá para chamar de normal, mas ainda compensada. E aí você tem aqui uma estenose aórtica já mais avançada, importante, porém mais grave ainda. Então o pico do sopro está mais próximo da segunda bulha. Fase inicial, então, da estenose aórtica, mesmo que seja importante, e fase avançada ou fase tardia da estenose aórtica, importante, ok? Então resolvemos esses dois aspectos de situação especial. Vou trazer mais uma para vocês aqui, fenômeno de Galhavardin. Por que ele acontece? O que é o fenômeno de Galhavardin, né? É você fazer a ausculta do seu paciente com estenose aórtica e ao auscultar o paciente você vai lá e repara no foco aórtico. Nossa, é um sopro sistólico em diamante, crescendo e decrescendo, né, como vocês já estão acostumados, aquele sopro clássico da estenose aórtica. E aí você vai para o foco mitral, você examina todo o paciente, você não vai olhar só um foco. E no foco mitral você repara, nossa, aqui também tem um sopro. Esse sopro, ele também é em diamante, só que o timbre dele é diferente. Lá no foco aórtico, você escuta um sopro rude. Aqui na ponta do coração, você escuta um sopro agudo, timbre agudo. E isso aqui é o fenômeno de Galhavardin, é essa reverberação do sopro do anel aórtico para o anel mitral. Por quê? Porque o anel fibroso aórtico é contíguo com o anel fibroso mitral, como vocês podem ver nessa figura aqui do lado. Observando essa figura, que eu mostro para vocês aqui, mostra exatamente isso. Você tem um anel mitral que serve de implante para os folhetos e o anel aórtico que serve de implante para os folhetos. E eles são contíguos. A mesma estrutura continua no outro. E ao vibrar, quando o sangue ejetivo passa na válvula aórtica senosada, ele vibra também o anel mitral. E aí você consegue escutar na ponta do coração o mesmo sopro, a diferença, o timbre dele. Então, ouvi um timbre diamante na ponta do coração, Galhavardin. E isso aí fala a favor de gravidade. Questão da prova de título de cardiologia alguns anos atrás. Como é a ausculta da estenose aórtica após uma extrasístole, seja ela a atrial, ventricular, não me interessa, mas aconteceu uma extrasístole. Simples. Você tem o batimento ejetivo, está lá o sopro sistólico em diamante. E aí acontece uma extrasístole. Extrasístole é um batimento precoce, portanto, antes do tempo diastólico completo. Tem um volume ejetivo, portanto, menor. Então, você vai ter um sopro de menor intensidade. Já o batimento próximo, o próximo batimento, já que você tem uma pausa pós-extrasistólica maior, você tem um tempo diastólico maior, aquele ventrículo enche-se de volume, você tem um tempo maior de enchimento. E quando ele vai ejetar esse sangue, você tem uma intensidade maior do sopro, ok? Então, o primeiro batimento, após a extrasístole na estenose aórtica, a intensidade dele é maior. E isso também te ajuda a definir um diagnóstico. Então, está aqui o batimento extrasistólico.
levando a um batimento pós-extrasistólico com intensidade maior, ok? E isso aí, na sua ausculta, já te ajuda a definir que você está lidando com uma estenose aórtica. Tá aqui. Você também pode fazer a leitura ecocardiográfica disso, né? A velocidade do fluxo aumenta também, mas isso aqui a gente vai deixar para discutir quando formos abordar critérios ecocardiográficos de gravidade. Já fica aqui o insight para vocês não esquecerem.